Olá! Estamos aqui no programa Reconstruindo Emoções. Eu, doutora Nise da Silveira e Joana de Ângeles, para fazermos um mergulho interior e alçarmos ao autoconhecimento e ao equilíbrio. Se você quiser participar do nosso programa aqui na TV Mundo Maior, escreva, nos relate a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, sábado às 19 horas, será a sua história que estará sendo contada, reconstruída aqui. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, um especialista no caso que iremos relatar hoje. É Fabrício Belotti, que é instrutor do Seja Barra e estudioso, pesquisador sobre a vida e sobre as parábolas de Jesus. Esteve em Jerusalém, esteve na Jordânia, esteve em todos os locais que Jesus passou por lá, incluindo locais que não são abertos à visitação. Fabrício Belotti, seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Muito obrigado, Iraci. É ótimo estar aqui, falando de Jesus. Muito obrigado pelo convite. Tudo de bom, né? Muito bom. A história que vamos contar hoje é o relato do Cláudio Santarém. Ele diz assim que tem 59 anos, tem 7 filhos. Gente, ele tem um filho por semana para ter dor de cabeça. Fora isso, ó. Ele tem 7 filhos, ele é natural de Pernambuco e mora em São Paulo há 25 anos. E ele diz assim que ele perdeu a fé. Ele diz que sua esposa Sandra, como ele faz no relato, a minha Sandra teve câncer de útero. E ele acompanhou ela por uma longa jornada de sofrimentos. E ele diz assim que ela era muito religiosa, a princípio católica, depois espírita. E ele era espírita, aprendeu o espiritismo com a sua avózinha já desencarnada, chamada Sebastiana. Mas não era estudioso da doutrina espírita, não tinha o hábito de ler livros, é professor de matemática. E ele diz assim, quando Sandra adoeceu, ele começou a orar muito a Jesus e pedir esse socorro a ele, que não deixasse a minha Sandra partir, diz ele. E diz mais, na sua interpretação, Jesus sofreu tanto, maltratamos tanto, passou por todos os sofrimentos inimagináveis até então e foi crucificado. Então ele conhecia profundamente o sentido da dor. E ele conhecendo o sentido da dor, obviamente, ouvindo suas orações, Jesus atenderia a ele e não permitiria que a sua Sandra desencarnasse. E ele diz assim, eu orava muito, eu pedia muito por ver o sofrimento dela. Porém, mesmo com todo o sofrimento e todas as orações que ele chegou a pedir, rogar de joelhos, Sandra não resistiu e desencarnou. A partir disso, ele disse que deixou de ter fé. Deixou de ter fé, deixou de orar. E diz assim, na época que ele tinha fé, ele sentia algo diferente. Mas depois do falecimento da sua Sandra, ele deixou de acreditar sequer que Jesus existia
e que a história que contam sobre Jesus, ele diz que teria sido uma lenda, que não é real. Então ele diz assim: Iraci, assisto sempre seu programa e gostaria que de alguma forma você me contasse a respeito da verdade de Jesus, ou alguém que já esteve lá falasse alguma coisa para que eu pudesse resgatar a minha fé. E para isso, trouxemos aqui Fabrício, que esteve lá, para falar um pouquinho sobre isso. Que dor, né, Fabrício? Pois é, Iraci, imagino o sentimento de dor da perda, que é um dos mais profundos que a gente pode experimentar, né, na encarnação. Mas acho que a gente pode ajudar o nosso ouvinte fazendo algumas considerações, primeiro em relação à existência real dos lugares em que ele até pede para a gente falar, né, da existência real dos lugares em que Jesus esteve. Não há nenhuma dúvida que Jesus é, primeiro, um personagem histórico. Todos os especialistas das maiores academias, que inclusive pesquisam em Jerusalém, visitam Jerusalém, não só Jerusalém, que fica mais ao sul, como o norte, o Mar da Galileia, e os lugares narrados nos evangelhos onde Jesus esteve, eles são unânimes em afirmar que houve o homem Jesus. Para além do Jesus da fé, que tem a ver, obviamente, com a nossa crença, e com aquilo que a gente entende que Jesus significa, mas a existência real, viu, Cláudio, né? Cláudio. Do lugar em que Jesus esteve, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Então Jesus esteve no Mar da Galileia, andou ali com seus discípulos, inclusive nas embarcações. Existem inclusive museus lá no norte de Jerusalém, na Galileia, que reconstroem embarcações que teriam sido embarcações daquela época, há 2000 anos atrás, e quando você compara isso com os relatos das Escrituras, elas são exatamente da forma que são descritas. Quando você anda por Jerusalém, no lugar onde restam os restos arqueológicos do templo, bem como as ruas ali para a chamada Velha Jerusalém, que é a cidade mais antiga preservada, você encontra diversos traços onde Jesus esteve. Então, o que a gente tem hoje de textos que a gente considera sagrados e que relatam a vida e o ministério de Jesus são textos seguros, confiáveis e que embasaram a fé, não só a nossa, como da esposa do Cláudio, da doutrina onde a casa do Cláudio, da esposa do Cláudio estava, que é a nossa doutrina espírita, e que nos inspiram a acreditar em Jesus, sem sombra de dúvidas. Visitando as localidades onde Jesus esteve, inclusive, eu tive a oportunidade, eu te peço para narrar aqui, de visitar um lugar que para mim foi muito importante. A gente conversava agora há pouco, né, Iraci, que é o lugar onde Jesus fez, e até falando do que Cláudio cita, que é a oração, o lugar onde Jesus teria feito, provavelmente registrada, uma das últimas orações dele, que é o chamado Jardim de Getsemane. Isso é um lugar num vale próximo ali ao Templo de Jerusalém. Jesus foi colocado e enredado naquela trama muito próxima à região do Templo, na cidade velha de Jerusalém. Ele foi levado a um palácio onde estava Pôncio Pilatos. Depois ele foi levado ao Sinédrio, onde ele foi julgado. Esses restos? Sim, isso é identificado e comprovado arqueologicamente, assim. Gente, inclusive, que não é cristão, portanto, não tem somente uma interferência de fé, porque eu e você poderíamos ir lá e talvez, intuídos pela nossa fé, acreditar que aquele lugar ali era um lugar que foi o lugar onde Jesus esteve, mas as pessoas que falam, que datam arqueologicamente e que confirmam isso arqueologicamente são ateus, portanto, não teriam nenhum interesse de confirmar uma doutrina ou a crença no próprio cristianismo. E quando você reconstitui os passos e os lugares onde Jesus esteve, e Jesus esteve ali, e antes dele ser preso, ele se dirigiu a um lugar que é bem na entrada da cidade de Jerusalém, tem um portão lá, e ele fez a oração, a famosa oração do Jardim de Getsemane. Ele deixa seus apóstolos um pouco distantes, se afasta, se encontra as oliveiras ainda lá preservadas, evidentemente não necessariamente a oliveira onde Jesus esteve, mas o jardim está lá, é no vale de um monte. Tem inclusive uma casa franciscana lá, né, um mosteiro franciscano,
para preservar o lugar, é um lugar de muita busca e de muita religiosidade, muitas pessoas vão lá para alimentar a sua fé, e Jesus orou. A famosa oração que está descrita ali no livro de Mateus, onde Jesus, inclusive, se dirigindo ao Pai, ele fala: Pai, que seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Então, lemos, inclusive, podemos falar para Cláudio, né, assim, que o poder da prece, a força da oração que ele tanto fez, pedindo que não houvesse o desencarne da esposa, ele tem um papel importante em atrair bons espíritos, em nos conectar com Deus, em nos fortalecer para a gente resistir aos desafios que a gente encontra na vida, mas não necessariamente, né, assim, alterar o curso dos acontecimentos. A doutrina nos orienta e nos fala que determinados atos, como, por exemplo, um desencarne ou algo que pode acontecer, ele tem seus objetivos e suas causas. E por mais que às vezes a gente peça sob a nossa ótica, Com certeza. não necessariamente isso será o melhor para todos os envolvidos e o curso dos acontecimentos seguirá. Porque geralmente quando a gente faz orações, nós pedimos, como o Cláudio fez, estou pedindo pela minha Sandra, que poupe ela, que ela não venha a falecer. E acredito no sofrimento que o senhor teve, então o senhor sabe o que é a dor, então eu estou pedindo. E de repente, qual é o sentido desse falecimento dela? Nos olhos dele, ela é fundamental aqui. Mas e nos olhos do pai? Exatamente. Agora, se ele não faz aquilo que eu pedi, então não me serve? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Nessa oração que está registrada em Mateus, Jesus se coloca à disposição do Pai e nem por isso, ele era Jesus, nem por isso ele deixou de ser traído, preso, julgado, condenado e morto. Exatamente. Você diz que, por exemplo, nessa casa de franciscanos que tem ali, que é preservada, não é aberta ao público. Não é aberta ao público. A gente teve uma visita com um grupo de estudantes, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que são pesquisadores, né, liderados por um arqueólogo brasileiro, inclusive, que esteve guiando os nossos estudos. Existe, nesse Vale do Getsemane, existe uma igreja colocada lá, uma igreja católica, aberta ao público, onde você consegue ter uma encenação, os quadros e muitas pinturas desse relato, da oração final de Jesus, antes de ele se dirigir e ser traído. Mas muito próximo existe uma casa grande franciscana, ela é fechada, e nessa casa os franciscanos cuidam ali da vegetação, das oliveiras. É provável que naquele lugar as oliveiras existiam e era comum naquela época você ter pequenos lugares onde eles pegavam as azeitonas e prensavam as azeitonas para fazer o azeite de oliva. E você encontra, Jerusalém estava cheia, era muito próximo da Páscoa, eles não conseguiriam ficar dentro dos muros da cidade porque estava cheio. Então era comum eles se dirigirem aos jardins, e Jesus, com o seu grupo apostolar, deve ter tomado essa decisão, e eles ficavam nos jardins ali ao redor, se recolhiam, era um lugar muito arborizado, de um clima ameno, o que permitiria uma noite tranquila, um repouso, e eles se utilizavam da oliva, do azeite para a alimentação, e alguns pequenos figos, passas, que também estavam por ali. Então isso bate com um relato não só histórico, como com todo o relevo e a arqueologia daquela região. E aí os franciscanos pegam um pedaço desse vale a título de preservação e guardaram lá. Eu tive a oportunidade de, junto com esse grupo, entrar lá. Nós fizemos uma pequena análise ali, tinham 2 historiadores da universidade também, e a gente olhou, e é um lugar maravilhoso. Então, quando você toma contato com esses lugares, que eu considero sagrados pessoalmente. Nossa, e como? Onde Jesus esteve. E saber que nós vamos para lá, né? Exatamente. Agora, em 2021, estamos levando lá uma caravana de espíritas, e Fabrício faz parte desse grupo, né, que vai dar os ensinamentos, as aulas, e vai levar em lugares que não é aberto ao público. Sente só a emoção, gente. É muito bom, assim. Foi muito emocionante estar ali, o lugar onde Jesus orou, e ele
ciente de que em breve ele seria colocado numa situação de traição e morte, ele estava plenamente consciente, isso é registrado pelos evangelistas, então ele sabia que ele ia morrer, e ele ora pedindo a Deus apoio, e pedindo a Deus apoio justamente para que a sua missão fosse seguida adiante, que é o que falávamos. Jesus ora pedindo apoio, e em nenhum momento ele falou, Senhor, Pai, né, Senhor da vida, por favor, tira esses escribas, esses fariseus, aquele do meu caminho, para que eles não me crucifiquem. Não, exatamente isso. Ele não pediu para mudar o curso. Nunca pediu. Ele pediu, falou, Pai, que seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E o afasta de mim esse cálice, assim, na leitura dos grandes exegetas, Senhor, Pai, eu sou digno de seguir com a tua obra? Se sim, eis-me aqui e deixa eu seguir meu curso. Se não, o Senhor faça como o Senhor quiser. E o curso foi doloroso. Jesus foi crucificado ao lado de bandidos. Representante de Deus, Jesus esteve ali, e o relato de Lucas, em Lucas no capítulo 22, mostra que inclusive um anjo esteve presente com Jesus naquele lugar. O que significa, na minha leitura, e na leitura de Kardec, no Pedi e Obtereis, lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Kardec fala, quando você ora, você atrai espíritos bons para ajudar a você, para dar força para você. Eles não alterarão o curso dos acontecimentos. Se eu tiver uma situação muito desafiadora e orar pedindo ajuda a Deus, ainda que eu peça que essa situação seja resolvida, pode ser que ela não seja, como você falou, sob a minha ótica. Mas Deus não me deixará desamparado, porque Jesus Cristo nunca nos desampara, viu, Cláudio? Jesus Cristo nunca nos tira a possibilidade de termos os nossos irmãos para ajudar-nos, para cuidar de nós, para fornecer forças. Jesus mesmo experimentou isso. E se ele experimentou, como nós não experimentaremos, né? Então, eu acho que a possibilidade de seguir orando, e é o que eu acho que se a gente pode oferecer para o Cláudio um conselho, né? É que ele jamais deixe de pedir a Deus esse apoio. Provavelmente, muitas vezes, a esposa dele fez essas orações enquanto estava passando por seus desafios. E talvez, se ela não tivesse feito essas orações, ela não teria passado pela situação tão angustiante da forma que ela deve ter passado. Provavelmente, depois que ela desencarnou, foram esses mesmos espíritos que a ajudaram, que a receberam, né, assim, no plano espiritual. E talvez esses mesmos espíritos estejam hoje dentro da casa do Cláudio e com seus filhos, ajudando-os a seguir em frente nos seus desafios. Então, a oração é fundamental. Foi por isso que Jesus Cristo nos estimulou a orar sempre. E eu acho que a gente nunca deve perder a fé nele, como grande consolador, como aquele enviado por Deus que nos coloca diante das possibilidades e desafios, como necessitando de coragem, mas também não nos tira a possibilidade de pedir o auxílio dos nossos irmãos espirituais. Com certeza. E toda vez que a gente fala de Jesus, uma paz acalanta o nosso coração, uma paz traz o alento para a nossa alma. E muito mais que isso, toda vez que falamos sobre Jesus, mas falamos com o coração aberto para sentir Jesus, espíritos dos mais elevados graus vêm em seu nome. Mas isso não significa que serão modificados os rumos, os caminhos. Porque imagina uma pessoa, por exemplo, que comete um crime. Numa encarnação, ela comete um ou mais crimes, ou provoca alguma situação em que se dá nisso, seja lá o que for. Essa pessoa, ela vai precisar, em algum momento, reparar aquilo. E nesse momento em que ela precisa reparar, que são os ajustes psicoemocionais que precisamos fazer, né? Onde o nosso self está realmente centrado em tudo aquilo que nós trazemos em várias encarnações, embora a gente não tenha lembrança aqui, mas algo que está íncito em nós está ali dentro, né?
quando ela está numa outra encarnação e que ela precisa reparar alguma coisa e que já passou pela situação de arrependimento, fala, puxa vida, né? Eu fiz besteira, provoquei, pedi desculpa, pedi perdão para aquela pessoa, porque eu que causei aquilo, eu tenho consciência que eu provoquei aquilo, mas tem que haver uma reparação. Perfeito. Né? E a reparação não é uma prisão, é nós que temos a oportunidade de sanar aquilo e propiciar, providenciar a um outro, nem sempre aquela mesma pessoa, o qual passou pela dor, mas um outro que precise de uma mão amiga, nós temos essa oportunidade de ser essa mão. E o Pai, não é porque eu estou orando aqui pedindo, olha, eu vou ter que passar por uma situação gravíssima, dolorosa. Ah, Senhor, tira isso do meu caminho, porque eu já me arrependi do mal que eu causei. Se eu tiver a consciência, a lembrança desse mal, ele vai falar assim, olha, isso vai ser atenuado, mas o caminho, o percurso não pode ser modificado. Nós temos que seguir o curso. Porque senão não haveria justiça. Exato. Ele não vai fazer você pagar aquilo que você fez, mas ele vai dar a oportunidade de você remir. E quem sabe, muitas vezes, a oportunidade não está na gente remir através de um problema físico, onde toda aquela estrutura familiar, porque aquela dor pode não ser tão grande para mim, mas toda a estrutura familiar, a partir daquilo, vai ser modificada. Quantos relatos a gente tem na literatura espírita, né, Iraci, de ações que às vezes aparentemente significariam uma injustiça divina, uma falta de cuidado maior com uma pessoa aparentemente boníssima, que naquela experiência encarnatória, porque a gente só consegue ver, na maioria das vezes, do nascimento para frente, né, Iraci, com um véu de esquecimento. Então, eu não tenho plena consciência. Até o que fizemos nessa encarnação, muitas vezes a gente não lembra. Não lembra, ou não tem consciência. Kardec fala que muitas vezes as dores que sentimos são provocadas nessa própria experiência encarnatória, e não de outras, pelos equívocos das nossas decisões. Mas às vezes um acontecimento desses, como um desencarne, ele pode provocar a mudança de reflexão e de pensamento em tantas pessoas e aproximá-las do bem. Eu lembro que muitas pessoas procuram, por exemplo, as nossas casas quando estão passando por algum desafio e acabam encontrando aqui uns relatos evangélicos e uma doutrina consoladora que, superado o desafio, a fazem permanecer num caminho de retidão. Então, às vezes, a dor ela nada mais é do que uma bússola, né, que nos conduz ao norte, que é Cristo e que é a vontade de Deus. Aliás, se a gente observar o relato dos textos, por exemplo, do texto bíblico, que é da nossa tradição judaico-cristã, a gente vai encontrar Abraão orando, Salomão orando, Isaías orando, Jeremias orando, Jacó orando, Israel orando, e em grande parte dessas orações não são atendidos. E são esses homens e mulheres, encontramos Noemi orando, encontramos Sara orando, que estão registrados no relato bíblico para dizer para a gente, olha, a questão não é não orar ou não ter fé, mas é que não necessariamente aquilo que se pede deveria ser... De acordo com a minha visão. Exatamente. Os planos de Deus aconteceram e estão lá registrados e acabaram sendo todos muito positivos, para eles e para o povo de forma geral, para a nação de Israel. Isso não impediu deles de orar. E as suas orações estão registradas lá para nos dar força justamente para a gente continuar em oração e em fé. Então, eu entendo que a gente não deveria, diante desses desafios, que certamente nós estamos também aqui, né, assim, minimizando a dor, são dolorosos, de jeito são nenhum. Complexos. Só quem passa sabe o tamanho da sua dor. Exatamente. Mas eu acho que não, viu, Cláudio, a perda da fé ou a dificuldade dessa conexão com o alto, com o sagrado, como a Iraci estava falando, isso nos afasta das oportunidades justamente de termos o apoio que precisamos para enfrentar essas dificuldades. Então a gente deveria, diante desses desafios, dessas circunstâncias, nos aproximar ainda mais de Deus. Com e não certeza, nos afastar, me né, dá dele. essa força. E exatamente por ser espírita, quem diz, Cláudio, que você não vai vê-la?
Quem diz que ela pode se materializar na tua frente? Por que não? Tudo é possível. Agora, dentro das orações que Jesus fazia, porque ele orava ao Pai, ele não perdia tempo como a gente. É né? verdade. Não perdia tempo. É verdade. Ele fazia orações repetidas ou ele fazia orações espontâneas? Por exemplo, Pai nosso que estais no céu agora, Pai nosso que estais no céu depois daqui a pouquinho outra vez, depois daqui, né? Como era isso? Os relatos, Iraci, que a gente tem, ele fazia orações espontâneas, O relato que a gente tem nos evangelhos fala seguidamente que Jesus muitas vezes se afastava para orar, no sentido de que não que ele precisasse, obviamente, se afastar ou que ele não quisesse ser ouvido, mas ele buscava um lugar de concentração e meditação para entrar numa conexão mais profunda com o Pai, com o alto. Algumas vezes, certamente, até pela psicosfera envolvida no espírito da ordem de Jesus, com tamanha sensitividade que ele deveria ter, a proximidade muito grande com o mundo material, talvez ele precisasse de alguns momentos um pouco só. Então a Bíblia relata, e os evangelhos relatam, Jesus se dirigindo a montes, Jesus se dirigindo a campos, sempre com muita proximidade com a natureza, sempre com muita proximidade com a terra, no sentido de não precisar de templos ou de lugares, e existe apenas uma única oração, que é a conhecida como oração do Pai Nosso, né? Onde, na verdade, essa oração é uma resposta a uma pergunta que se faz a Jesus. Olha só! É uma resposta, porque os discípulos chegam e falam, mestre, como devemos orar? Isso foi um pouco depois do Sermão da Montanha. Jesus dá instrução espiritual, falando o tempo todo da aproximação com Deus e da necessidade justamente da oração. Então seus discípulos mais próximos falam, mestre, ensina-nos a orar. É o texto que está em Marcos. E Jesus fala, deves orar do seguinte modo, Pai nosso que estás nos céus, que seja santificado o seu nome, ele descreve, e isso não era a prática de Jesus permanente. Quando a gente olha no livro Boa Nova, por exemplo, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, Relatos do Espírito Humberto de Campos, que narra alguns outros detalhes não colocados nos evangelhos, existem diversas orações longas de Jesus que são conversas com o Pai. Que são orações onde ele se dirige a Deus, pedindo para que Deus abençoe seus discípulos e seus apóstolos, para que quando ele fosse, para que Deus continuasse conduzindo aquele movimento que ele havia iniciado, pedindo a Deus para abençoar. Vemos Jesus orando por Maria de Magdala, vemos Jesus orando por Maria Santíssima. Aliás, o Boa Nova destaca, né, no capítulo 30, que é um dos que mais me emocionam, depois que Jesus já tinha partido, como deve ter sido a dor, né, Iraci? Você que é a mãe de uma mãe criar um filho, ela não sabia que Jesus ia morrer quando ele nasceu, ela era mãe. Ela era a mãe dele. Ela não tinha total consciência do trabalho de Jesus e do ministério de Jesus. Ela estava exercendo, evidentemente, um espírito muito elevado, mas um espírito que ali exercia o seu papel de mãe, numa cidadezinha da Galiléia, lá do norte, deve ter visto Jesus Cristo, ensinado Jesus Cristo a Torá, algumas orações matinais, que Jesus era judeu, ela também era judia, tirado Jesus lá da carpintaria de José, para ele não cortar a mão, e 30 anos depois ela vê seu filho sendo crucificado como um bandido. Então a dor que ela deve ter sentido foi uma coisa alucinante, terrível. Comparável, talvez, a uma das maiores dores humanas que podemos sentir. Já é a perda de um filho, e de um filho que só falava de amor, do bem, de cuidar do próximo, que se aproximava das pessoas excluídas daquela terra, mas nem por isso ela deixou de orar. E o Boa Nova relata Maria, em vários momentos, depois da morte de Jesus, do desencarne de Jesus, ela se dirige a Éfeso com João, o evangelista, era um garoto na época que Jesus estava no seu ministério. João conduz Maria para lá, não dava para ficar em Jerusalém porque a perseguição aos cristãos estava forte, tinha começado, então eles foram para a Ásia, que era um lugar mais helenizado, mais romanizado, então a perseguição era menor. Se eles ficassem em Jerusalém, seriam mortos, como todos os apóstolos foram mortos, como Simão Pedro foi morto, como Barnabé foi morto, como Tiago, todo mundo morreu. Só um que não teve uma morte violenta, né? Que foi o próprio João. Que foi João Evangelista.
que lá ele acabou sendo colocado na ilha de Patmos, ele fica preso durante muito tempo, onde inclusive ele recebe mediunicamente a inspiração para escrever o livro de Apocalipse, ou de Revelação, já bem idoso, próximo dos seus 80 anos, de acordo com a datação dos especialistas, mas antes ele acompanha Maria lá. E o relato do Boa Nova mostra como Maria, muitas vezes angustiada, relembrava do seu filho Jesus e não entendia por que ele tinha desencarnado. Porque não, ela poderia se revoltar contra Deus, né, Iraci? Ela poderia falar, pô... Fala tanto do seu Deus e o seu Deus não te salvou, meu filho? Sigo a lei, faço tudo, ele fez tudo, se aproximava de todo mundo, como é que pode? Que não fez nada, e foi morto, e morto de uma forma humilhante, é uma forma que foi utilizada justamente para aniquilar o movimento de Jesus, porque poderiam ter matado Jesus a um golpe de lança. Não foi isso que fizeram. Aquilo era um símbolo. É uma tortura. Exatamente. Então aquilo era excruciante para o homem Jesus, e aquilo era um símbolo para acabar com o movimento do cristianismo. Mas Maria orava. Maria se dirigia a Deus, e o texto belíssimo no final, quando ela já próxima do seu desencarne, ela é visitada por ele, Jesus, e Jesus relata para Maria, numa aparição dele, de que ela seria a rainha dos anjos, né, e cuidaria de todo o trabalho maravilhoso que Maria, inclusive, tem feito nesses tempos, né, com certeza. De pandemia. As falanges dela devem estar trabalhando aí Nossa grandemente para nos Senhora. ajudar a superar esse desafio. E aí, mais uma vez, o poder da oração. Quer dizer, se a gente não orar, não tiver fé, não se aproximar de Jesus, de Maria, de Joana, de todo esse grupo de espíritos que trabalham com ele, a gente perde a oportunidade de ter esse tipo de suporte. Então, a gente não deveria fazer isso. O Cláudio diz que havia perdido a fé. Você esteve em todos os locais ali onde Jesus passou, onde ele pregou, onde aconteceram os ditos milagres, cura de cegos e tantas outras coisas. Existe alguma diferença na fé que você tinha antes, até então, de estudar, conhecer, ouvir dentro da doutrina espírita, tudo isso, e depois que você esteve nesses lugares, porque você esteve em lugares, em escavações que ainda acontecem até hoje e que não são abertas a público, não existe visitação. Você foi a nível de pesquisa e trabalho pela universidade de lá. Isso, né? O curso que eu estava fazendo. E quando você fez esse trabalho ali, quando você entrou em locais de escavações que acontecem ainda, teve um divisor de águas? Teve sim, Iraci. É uma experiência pessoal, não é? Eu posso dizer que essa é uma experiência, e os sentimentos que eu tive pessoalmente, muitos do grupo também compartilharam em suas próprias experiências e sentimentos pessoais quando também visitavam esses lugares. Então, apesar de ser uma experiência pessoal, posso dizer que o sentimento envolvido em estar em algum lugar onde o mestre caminhou... não eram espíritas, pessoas que estavam Não. Só tinha eu e a minha esposa de espírita. Não tinha mais ninguém do grupo espírita. Muito pelo contrário, a gente tinha alguns evangélicos, eu diria que uma boa parte de evangélicos, pouquíssimos católicos e alguns ateus. Alguns ateus. Sobretudo, os professores, os pesquisadores que guiavam, que estavam ali fazendo seu trabalho. Alguns judeus, portanto, que não tinham sequer envolvimento com o cristianismo. Os judeus, enfim, da terra. Eu posso citar, Iraci, se você me permite, duas circunstâncias. A primeira delas eu já falei, que é no Jardim de Getsemane, muito próximo ali do Templo de Jerusalém, na descida do monte, do vale, do Cedron, muito perto ali. E esse lugar, nós entramos, observamos o relevo, a vegetação, ele me trouxe uma sensação de proximidade muito grande com Jesus, talvez pelo fato de ser ali uma casa cuidada por franciscanos que tem uma relação enorme com a nossa casa, o nosso trabalho atual com Joana, também isso certamente deve ter algum tipo de envolvimento emocional comigo, mas
o fato de estar onde Jesus orou, na última oportunidade que está registrada nos evangelhos, e aquela oração fervorosa que ele fez antes dele ser retirado do convívio dos seus apóstolos e morto, aquilo me causou uma profunda emoção. Eu tive outro lugar que eu queria citar no norte, próximo ao Mar da Galileia, chamado do Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus citou o famoso Sermão da Montanha. E ali foi maravilhoso, nós tivemos ali aula com um rabino, né? Tem uma igreja católica lá também, chamada Igreja das Bem-aventuranças, um monte completamente preservado. Evidentemente não sabemos o lugar exato onde Jesus teria falado, mas ali ele falou, Jesus várias vezes se dirigia aos montes e falava às multidões, e ali naquele monte, claramente Jesus proferiu o Sermão da Montanha. E quando eu vi um rabino que falava da Torá, da lei, e em dado momento o rabino para de falar, numa aula que a gente teve, e falou um pouquinho de quais eram as bem-aventuranças que Jesus havia citado, e ele comparava isso com a tradição judaica. Olha, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, você também encontra um texto desse na Torá. Iraci, eu lembro perfeitamente de eu estar sentado, era um dia um pouco chuvoso, não estava sentindo água, chuva e nada, mas aquilo gerou em mim e naqueles presentes uma emoção tão grande que era como se o próprio Jesus estivesse ali falando para nós. Porque você está num lugar onde o mestre esteve de forma tão intensa, deu os seus ensinamentos, deixou aquilo que a gente hoje tem registrado nos evangelhos. Para mim é transformador, emocional, pessoal e espiritualmente. A minha vida é diferente depois dessa viagem. A minha vida é diferente depois dessa viagem. Quando eu pego e saboreio o texto do Evangelho, porque eu não leio, ler é você pouco. Viaja. Eu sou automaticamente remetido para lá. Eu tive a oportunidade de estar em Magdala, a cidade de Maria de Magdala, que é uma cidade pesqueira, e vi os tanques de peixes que eles traziam e colocavam ali os peixes para descamar. Eu vi a sinagoga de Magdala, onde Jesus esteve na sinagoga, isso está relatado no livro de Atos, e Jesus ensinou uma sinagoga pequenininha. Enfim, é indescritível. Cláudio pediu uma pessoa que esteve lá e que chegou a conhecer e que teve um divisor de águas. Sem dúvida. Então, Fabrício, me diga uma coisa, em uma palavra, uma emoção para Cláudio reconstruir. Uma emoção é perseverança, Cláudio, e a emoção é fé, persistência, fé. Não esmoreça, continue pedindo ajuda que você pedia para Sandra, só que dessa vez peça para você e sua família. Você vai se surpreender com a capacidade do mundo espiritual, das falanges de Jesus, de ajudá-lo. Já estão fazendo isso. Exatamente. Então, Fabrício, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e traremos você novamente para contar mais bafões dos bastidores de Jesus. Olha isso. Então, é uma alegria. Após todos esses aprendizados que tivemos com Fabrício Belotti, essa aula de cristianismo dos Passos de Jesus, vamos ver, Cláudio, o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: quando o indivíduo opta pelo enfrentamento dos conflitos, assimila que é inevitável o autodescobrimento. Percebe que por meio de suas dores existe sempre um aprendizado oculto. Dessa maneira, passa a desvendar os seus conflitos camuflados e segue em busca da causa do sofrimento e da dor. Então, como é importante nós descobrirmos aquilo que temos guardado aqui dentro, porque nós utilizamos muitas vezes pela não aceitação das coisas que vêm acontecendo na nossa jornada, nós camuflamos muito mais do que imaginamos. Nós utilizamos a fuga. Então,
como eu orei, pedi a Jesus, orei, pedi ao Senhor da vida que me concedesse tal ou tal coisa, mas Ele não me concedeu, então eu não acredito mais nele. Porque Ele precisa me conceder aquilo que eu pedi, do jeito que eu pedi e na hora, no momento que eu disse que quero. E a vida não é assim. Nada está sob nosso controle. Nem a nossa vida, nem as escolhas, nem as, digamos, opções. Porque nós escolhemos aquilo que nós realmente queremos, mas nós não escolhemos aquilo que nós necessitamos. Nós invertemos os canais. Nós colocamos aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gostaria, como necessidade primordial. Então, a gente coloca aquilo como necessidade. E o que a gente necessita, a gente passa por cima, atropela, porque a gente acha que aquilo não é exatamente o que precisamos. Então, nós oramos, pedimos a Deus, pedimos ao Senhor da vida, pedimos a Jesus, rogamos ao nosso anjo da guarda, aos mentores espirituais, que venham nos socorrer, que nos ajude dessa e dessa forma. Nos ajude desse jeito, porque eu estou procurando um emprego, mas eu quero um emprego que eu entre tal hora, saia tal hora, que eu não tenha um chefe bravo, arrogante, chato, seja lá o nome que eu queira dar, que eu não seja obrigado a cumprir tal e tal coisa, que os meus colegas de trabalho não sejam isso ou aquilo, que seja em tal lugar, mas não naquele outro lugar, naquele bairro, naquela cidade, porque aquela eu não quero, eu não gosto. Agora, me aparece a oportunidade de um trabalho no bairro que eu não queria, com um chefe que não é aquilo que eu gostaria que ele fosse, porque eu não posso modelar as pessoas. E aí eu falo assim, nossa, eu rezei tanto, pedi tanto, e não vem aquilo que eu peço. Eu acho que Jesus, peço para ele, mas acho que ele está de caixa postal fechada. Sabe como é? Ele está devolvendo as minhas preces. E aí me aparece uma coisa dessa. Mas será que não é aquilo que eu preciso? Eu quero aquela outra coisa, mas eu preciso disso. Talvez para baixar a bola um pouquinho. Talvez para tirar esse nariz empinadinho, para baixar a crista, o topete. E aí nós falamos, perdi a fé. Então, nós precisamos compreender que nós temos tudo que necessitamos, da forma exatamente precisa, pontual e na hora exata, nem mais e nem menos. Porque no começo, no momento em que eu tenho a aceitação, eu começo a ter menor dificuldade das coisas e não sofrer desnecessariamente. É isso. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie o relato da sua história, da sua emoção, da sua dificuldade pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo programa, sábado às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, será a sua emoção que estará sendo reconstruída.
Beijinho carinhoso e uma ótima semana.